da Santa Ceia, a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela está relatada lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 17 até o versículo 34. Vamos aprender um pouco a respeito do significado da Santa Ceia. A Ceia do Senhor é um dos sacramentos estabelecidos por Jesus com a finalidade de representar o seu sacrifício no Calvário. Nela existe um simbolismo profundo em que o pão representa o seu corpo e o vinho representa o seu sangue. A participação do crente na ceia proporciona-lhe grande edificação espiritual. A ceia ela foi instituída por Jesus. Estava chegando o tempo final do ministério do Senhor Jesus. E ele então desejou ansiosamente estar com seus discípulos num momento, em um local mais reservado para o abençoá-los. E ele mandou ali que preparasse uma ceia, um jantar. Os 12 compareceram. Era a Páscoa. E naquela noite, Jesus ele instituiu um sacramento e deu ordens para que a igreja continuasse fazendo da mesma forma. Jesus ele tomou o cálice e depois de orar disse: recebei e reparti entre vós. Depois ele tomou um pão e orou e deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 14 até o 19. Depois de ceiar, Jesus ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, no versículo de número 20. A igreja, ela obedeceu a esta ordem. O próprio apóstolo Paulo, ele relembra estes ensinamentos em 1 Coríntios 11, o que foi dito aqui do versículo 17 até o 34. Toda vez que a igreja ela celebra a ceia, ela está relembrando a morte de Jesus e anunciando a sua vinda. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Significado da ceia. A ceia ela significa libertação e comunhão. Ao participarmos, devemos lembrar da morte sacrificial do Senhor Jesus, que nos fez livres do pecado. Ele é também comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Tem esse significado em 1 Coríntios 10, 16 e o versículo 17. Tem um significado muito importante. Entre o povo de Deus, meus irmãos, não existe nada mais assim representativo, mais honroso ou mais significativo entre a igreja de Cristo do que a Santa Ceia, o culto da Santa Ceia. É algo que nós devemos levar muito a sério, respeitar muito, ter um amor, uma gratidão imensa pelo que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós e por nós termos essa oportunidade de sermos participantes deste culto, dessa celebração da ceia do Senhor. Os judeus eles esperavam que o Messias ele viesse na noite da Páscoa. O fato de Jesus ter instituído a ceia nesse dia é muito significativo. A Páscoa ela era uma festa judaica que relembrava a libertação do jugo do Egito. Quando Moisés ali, enviado por Deus, libertou a nação de Israel, Deus falou para ele celebrar a festa, a Páscoa, ali no deserto. Isso significava o que? A libertação do povo, era uma comemoração. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, versículo 7. Ele nos libertou do jugo do pecado. O pão significa o corpo de Jesus que foi dilacerado para cumprir o plano redentor. O vinho significa o sangue
dos ritos expiatórios que tinham lá no Antigo Testamento. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue para a nossa redenção. Qual que foi as atitudes do participante? O texto de 1 Coríntios 11, 28 até o 31 nos dá uma ampla orientação de como participar da ceia do Senhor, apontando os seus resultados e consequências na vida do crente. Depois de mostrar que a reunião para a celebração da ceia deve ser feita com muita ordem e solenamente, faz algumas divergências aos que vão participar. Fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 28. É necessário um exame introspectivo e retrospectivo na nossa vida. Havendo algum impedimento espiritual, é preciso orar, pedir perdão para depois participar da ceia do Senhor. As coisas de Deus, irmãos, é muito sério. Às vezes eu posso ofender alguém ou ser ofendido por alguém, tá com aquela mágoa no meu coração, ou tá com algum empecilho que me impede de tocar na ceia do Senhor. Então eu tenho que fazer uma retrospectiva na minha vida, eu tenho que fazer uma autoanálise na minha vida, para que eu possa confessar, para que eu possa pedir perdão, para que eu possa orar e pedir para Deus trabalhar na minha vida de uma forma que eu possa estar em comunhão com o meu irmão, com a igreja e principalmente com Deus para participar da Santa Ceia. Fazer vamos dizer assim, o auto-julgamento de nós mesmos. A ceia, ela opera para uma análise pessoal do crente com Deus. O Senhor, ele conhece os pecados mais íntimos nossos, porque está escrito na palavra de Deus, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 31. É necessário, meus irmãos, fazer um julgamento sincero, reto e consciente da nossa condição diante de Deus. Este julgamento traz dois importantes resultados. Está lá no versículo 32. Somos repreendidos pelo Senhor, Deus nos repreende e somos levados ao arrependimento e ao conserto com Ele, para não sermos condenados com o mundo. A finalidade da repreensão é nos resgatar, trazendo a remissão, perdão e alívio para a consciência nossa. Só assim sentiremos paz e teremos certeza de que não vamos trilhar os mesmos passos daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem ao Senhor Jesus. Quem pode participar da ceia do Senhor? Por ser um sacramento, a ceia, ela é reservada somente aos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados, sendo membros de uma igreja evangélica e estando em plena comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Por isso, nem todas as pessoas presentes ao culto podem participar. Existe igreja que dá e serve a Santa Ceia para qualquer pessoa. Isso é uma falta de responsabilidade, de compromisso com Deus. Não existe isso, é pessoas que não observam a palavra de Deus, que as coisas de Deus são santas. Assim só poderá tomar parte quem é membro do corpo de Cristo. Mateus 26, do versículo 26 até o 27, nos diz assim: e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos. Jesus, ele ministrou a ceia exclusivamente aos discípulos. Não havia nenhum simpatizante participando, mas somente aqueles que estavam comprometidos com o seu ministério, com Jesus. Em Atos 2, versículo 42 e capítulo 20, versículo 7, nos fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, meus irmãos, a igreja primitiva, ela ministrava a ceia aos que haviam sido batizados, ou seja, aos convertidos. Alguns documentos do primeiro século mostram que era assim que a igreja agia. Segundo
Justino, o mártir, né, os novos convertidos, eles recebiam elementos da ceia logo após o batismo. No Didaque, documento que eu citei aqui, Didaque, escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, há a seguinte afirmação: mas ninguém coma nem beba da vossa ação de graça, a não ser os que foram batizados em nome do Senhor. Quem está em paz com Deus? O crente, ele deve estar com a sua consciência limpa diante de Deus para participar da ceia do Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, versículo 1. E Atos 23 também 1 nos fala sobre isso. Quem está em paz consigo mesmo? A nossa consciência precisa estar tranquila, sem nada que nos acuse diante de Deus. Caso contrário, não estamos aptos para participar da ceia. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 nos diz isso. Quem está em paz com o próximo? Se houver qualquer barreira com algum irmão ou com outra pessoa, o crente nesse estado está impossibilitado de participar da ceia. É preciso haver um conserto com essa pessoa. Portanto, meus irmãos, o correto nisso seria ir até ela, pedir perdão e depois participar da ceia. Se for possível, quando estiverem em vós, vede paz, tende paz com todos os homens. É o que fala lá em Romanos 18 e Mateus 18, versículo 15 até o 17. Em relação assim ao próximo, precisamos ter as seguintes atitudes: amar. Temos que amar o nosso próximo. Está lá em 1 João 4,20. Perdoar, está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 até o 15. Não ter amargura de ninguém, Hebreus 12, 14 e 15. Reconciliar-nos com o próximo, Mateus 5, versículo 23 e 26. É muito importante estar em paz com os irmãos. Jesus, no Sermão do Monte, na montanha, ele ensinou que antes de entregar a oferta, é preciso, meus irmãos, primeiro reconciliar-nos com aqueles que temos dificuldade. Mateus 5, versículo 24. Quem fez um exame de si mesmo? Não podemos deixar de participar da ceia devido a algum problema que nos esteja afligindo. O momento é próprio para buscar a solução, o arrependimento e perdão. O ensino bíblico é de que devemos nos corrigir e participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. 1 Coríntios 11, 28. O cuidado ao participar da ceia tem benefícios e tem consequências também. Para quem, ou benefícios, para quem participa dignamente, há os seguintes resultados. Ele recorda o sacrifício de Cristo e relembra a promessa da vida eterna, e da sua vinda, celebrando com vitórias, celebrando a vitória de Cristo também lá na cruz. Ele sente-se também submisso, grato, tem comunhão com Cristo e com os irmãos. E ele também renova a sua esperança de fé em tudo o que a palavra lhes assegura, encorajando-o para viver a sua mensagem cristã. Agora, as consequências, assim como há bênçãos e edificação para o crente, participar da ceia em retidão, diante de Deus, há também graves prejuízos para os que tomam lugar indignamente à mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 29 até o 32. Essa atitude trará condenação. Está lá no versículo 29, fraqueza, doença e morte, versículo 30, e condenação com o mundo, versículo 31 e também no versículo 32. A ceia do Senhor é um
das celebrações mais importantes da igreja. Então nós devemos reconhecer e saber como devemos participar da Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, é isso daí o estudo sobre a ceia. É algo assim muito curto, mas necessário para você que participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Parque das Américas, Campo de Uberaba, Minas Gerais. O pastor presidente é o pastor Laeste. A igreja fica localizada aqui no Gameleira 1, na rua Antônio Zeferino dos Santos Júnior, número 435. E todos vocês que estão ouvindo essa mensagem estão convidados a nos honrar com a sua visita. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.